noite, galera. Tudo bom com vocês? Aqui é Igor, professor de redes de computadores 1, e eu vou dar continuidade com aquela aula que a gente já iniciou, daquele slide de revisão. Lembrando que tudo isso que eu estou passando aqui eu já passei em aula, tá ok? E eu vou passar uma atividade aí, simples, uma atividade apenas para a gente. Galera, nas aulas passadas eu passei aí o conteúdo até roteadores, correto? Roteadores, roteador Wi-Fi, switches, tá bom? Agora eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre cabos, principalmente os cabos de rede, pois é a matéria que a gente vai estar trabalhando. Galera, os cabos, existem alguns tipos de cabos, primeiramente você tem que entender. Os cabos que vocês mais utilizam são os cabos aí chamados cabos par trançado. Ele é o cabo comum, aquele cabo, o próprio cabo azul. O azul, o vermelho, a cor ele não influencia em nada. Mas ele é conhecido como cabo par trançado UTP. Ele é um dos mais utilizados atualmente, ou ainda, né? Pois está chegando aí a tecnologia que já já vai ser necessário aí a gente utilizar alguns cabos para gigabit, que a gente vai trabalhar mais para frente. Nas suas extremidades são fixados conectores. Conector deixa eu ver se aparece o mouse aqui para mim. Não aparece. Conector é aquela ponta de plástico que tem em cada extremidade do cabo, ok? E o nome desse conector é o RJ45, que deve ser conectado a uma placa de rede e um equipamento, seja ele hub, switch ou roteador. O cabo UTP deve ser de categoria 5 ou superior, que é próprio para operação até 100 gigabits por segundo. Ou seja, maioria da internet, maioria dos servidores, seja ele provider, seja ele telecom, a Oi, eles utilizam aí esse cabo para fazer a transferência de dados até 100 gigabits por segundo. 100 megabits por segundo, desculpa. Você encontrará indicações de acordo a cada cabo que você tem. Ou seja, são os populares chamados CAT. O mais comum é o CAT5. E no interior existe 4 pares de fios. A gente vai trabalhar ainda, eu vou explicar porque o nome é par trançado. O nome par trançado, ele tem origem a esses 4 pares de fios que eles vêm entrelaçados entre eles para poder fazer aí a redução de ruído, que o pessoal chama por causa do campo eletromagnético. Eu já falei com vocês que o cabo, seja ele do que for, seja ele de energia, seja ele de rede, seja ele o cabo que for, em torno dele é gerado um campo invisível, um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético gera um ruído. Esse ruído atrapalha na questão da comunicação, da troca de dados entre o cabo. Por conta disso, ele vem com pares trançados, sendo sempre um positivo e o outro um negativo para reduzir o ruído do positivo, para que assim não haja tanta perca de dados. O cabo TP, depois de pronto, serão usados na ligação entre computadores e concentradores, os hubs e switches. Existe outra aplicação para esses cabos, tais como a ligação direta entre 2 computadores. Abre um parênteses aí, galera. Não é porque não tem internet que não é uma rede. Uma rede, já expliquei isso para vocês, é toda comunicação entre equipamentos. Ou seja, você consegue ligar 2 computadores. Você tem 2 computadores e não tem nenhum tipo de switch, roteador, concentrador, hub, não tem nada. Você consegue ligar os 2 computadores sem nenhum problema um no outro, tá? Só precisa fazer aí uma coisa chamada cabo crossover, que aí já é um pouco mais avançado, é um pouco para redes 2, mas é basicamente a troca
dos fios que fica dentro do conector. A ligação entre conectores, concentradores e outros equipamentos de rede, tá, como scanner, impressora, servidor, isso aí tudo vocês conseguem ligar com esse cabo. Galera, aí é basicamente explicando o porquê dos cabos serem trançados, tá? É aquela questão que eu te falei, os cabos de pares trançados, seja 1, 2, 4 pares de fios, são enrolados em espiral 2 a 2, a forma a reduzir o ruído e manter constantemente a propriedade elétrica, as propriedades elétricas do meio ao longo de todo o seu comprimento. O traçamento inibe a interferência entre pares, ou seja, essa interferência ela tem um nome chamado diafônia, que é a interferência que é criada quando você tem dois campos eletromagnéticos que podem gerar ruídos. O fato dele ser enrolado no outro é simplesmente para inibir esse tipo de interferência, suportando transmissões analógicas e digitais e tem largura de banda relativamente alta, sendo de 10, de 100 e de 1000 megabytes por segundo, dependendo da distância, claro. Técnicas de transmissão e cabo. Os cabos pares trançados podem ser cabo não blindado, quando seus pares envolvidos unicamente por uma cobertura plástica, ou seja, aquele cabo comum. Tá? Aí temos a imagem abaixo, aquele cabo comum que a gente já conhece, que tem às vezes na nossa casa, nossa própria residência, que tem em colégios, que você tem empresas. Ele é conhecido como cabo não blindado, pois ele possui só essa cobertura de plástico, pois os cabos não blindados possuem um preço mais econômico, porém sujeitos à interferência. Normalmente eles vêm com 4 pares e uma bitola de 24 AWG, que é igual a 0,51 milímetros. Como não existe proteção, está sujeito a interferências eletromagnéticas externas, ou seja, como ele não é o cabo revestido, não é um cabo especial ou algum tipo de cabo que tem uma proteção a mais, qualquer tipo de interferência eletromagnética pode afetar diretamente nos dados que vão ser transmitidos. O cabo blindado, tá? Então, ou seja, estamos falando aí quando você blinda o cabo, quando você coloca uma proteção a mais, um quesito a mais de segurança sobre a sua rede, é quando os pares são envolvidos por uma capa metálica, uma blindagem e uma cobertura plástica. Além você vai ter uma cobertura plástica, que vai ser essa parte azul. Você tem a blindagem, que é essa parte metálica. E você tem outra cobertura plástica embaixo da blindagem. Aí depois sim que vai vir os cabos, tá? Confere uma imunidade bastante boa em relação aos ruídos, particularmente ao efeito lá de diafonia, que a gente já deu uma olhada. Aqui embaixo tem explicando, ó. Diafonia ou efeito Krogstal. Quando o sinal elétrico trafega por um cabo par trançado, gera ao redor deste um campo elétrico, uma diafonia ou um Krogstal. É a mesma medida de interferência eletromagnética gerada pelo par trançado de um sinal que esteja traficando em um par trançado adjacente dentro do mesmo cabo. Ou seja, temos aqui sempre duas cores dentro do cabo. Azul, branco azul, azul, branco laranja, laranja, branco verde, verde, branco marrom, marrom. Cada um desses daí tem um cabo aí que vai fazer o processo de negar ou eliminar o ruído que o primeiro cabo criou. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais didática. Pense o seguinte, você tem um cabo mais claro como positivo e um cabo mais escuro como negativo. Não é bem isso, é só um exemplo, tá? O cabo mais claro vai gerar uma carga de X. O cabo mais escuro vai gerar uma carga de menos X. E essas cargas eles vão acabar sendo zeradas. Ou seja, um vai eliminar o ruído do outro. Acho que deu para entender. Existem algumas categorias. A categoria 3 existem algumas categorias de cabos, tá?
Você tem um CAT1, CAT2, CAT3, CAT4. Embora se a gente for lá para o tipo, vocês estão vendo que você tem a largura da banda, o speed da banda, e você tem o tipo. Você tem analógico, digital, Ethernet, até o CAT4. Quando chega no CAT5, você entra para o Fast Ethernet, que aí já são uma banda de 100 MHz por segundo, e você tem uma velocidade aí de até 100 megabits por segundo. Aí você tem o Gigabit Internet. Só tem esses dois, Fast e Gigabit Internet. Tá? Mas aí você tem vários tipos de cabo. Você tem o cabo CAT5, que é o mais comum, comercialmente falando. Você tem o cabo CAT5E, CAT6, CAT7. Okay? Aqui temos uma foto bem simples aí. Você tem aí logo superior o cabo chamado cabo CAT5. Ou seja, um cabo padrão, um cabo comercial. Você tem uma frequência de até 100 megabits por segundo de transferência. E você tem aí logo na parte inferior dele, você tem aí o cabo aí já é um CAT5E ou o cabo CAT6. Você já tem uma frequência maior. E assim a gente vai descendo, de acordo com a tabelinha aqui, ó. Cabeamento de fibra ótica. Hoje, pessoal, acho que vamos botar aí 90 a 80% das residências que possuem internet já possuem a fibra ótica. Mas nem sempre foi assim, né? Houve uma época aí que a internet era muito limitada ainda e você não possuía fibra. Mas o que é essa fibra ótica aí? Por que ela é tão difícil? Porque ela é cara. A fibra ótica é um fio, vamos dizer um fio, né? Basicamente de fibra de vidro. Essa fibra de vidro ela é trabalhada para transmitir feixes de luz. Esses feixes de luz que vão ser os dados que vão ser transferidos. Ah, professor, se eu quebrar então quer dizer que se eu quebrar um cabo de fibra eu vou ver luz dentro dele? Não. Da mesma forma que nem toda luz você consegue enxergar. São sinais, pulsos de luz que você não consegue visualizar, tá? Mas aí dentro dele é trafegado ali, pode ser trafegado em redes de grande porte, desde gigabit, você tem 10 gigabit, tá? Outra coisa, os cabos UTP são limitados a 100 metros de alcance. O que são os cabos UTP que a gente já trabalhou? Os cabos aqui, os CAT, né? São limitados até 100 metros de alcance. O que isso vai influenciar? O tamanho do cabo ele só pode ser no máximo até 100 metros. A partir até de 90 metros já começa até a ficar ruim, tá? Mas 100 metros aí é o limite. O que isso significa? Significa um exemplo. Você tem um colégio aqui. O colégio tem vários setores, vários andares. Se a gente fosse cabear todo o colégio de ponta a ponta, a gente não conseguiria cabear com apenas um cabo, pois o sinal iria se perder em algum local. Tá? Com os cabos de fibra óptica, podemos ter alcances bem maiores, na faixa de até 1 km ou mais. O que significa que você não necessita ficar colocando centralizadores ou meios de ampliar o sinal no meio do processo. Você pode fazer uma transferência de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, via fibra, sem a necessidade de você ter aí equipamento para fazer a repetição ou fortalecimento desse sinal. Tá? Outra coisa muito relevante ainda na fibra ótica é a questão do isolamento elétrico. Na ligação entre prédios diferentes, muitas vezes existem problemas de aterramento quando existe áreas cobertas. Raios podem induzir tensões dos cabos de rede. Fibra óticas não tem esse problema, pois não transportam eletricidade.
Outra coisa que a fibra também vai influenciar, ela não gera aí um campo eletromagnético por não transportar eletricidade. Ou seja, vocês podem colocar ela muito bem próximo aí à sua rede elétrica, que ela não vai transmitir ou não vai ter interferência pelos campos eletromagnéticos, pois ela não gera energia. Não é transmitida energia nela, tá? E é só explicando aqui como é feito, ó. A fibra óptica é feita de vidro super purificado. Esse vidro é vaporizado e condensado novamente no processo de eliminar praticamente todas as impurezas. Sua espessura, ou seja, sua grossura ali, é aproximadamente de um fio de cabelo. E é revestida por muitas e muitas camadas de material plástico, para que assim seja protegida e não quebre. A fibra ótica, galera, tem esse lado aí, pois ela é muito sensível. Por ser ali vidro purificado, vamos dizer assim, ela quebra fácil. Você não consegue fazer uma curva de 90 graus com um cabo desse. Ah, professor, se eu dobrar o cabo quebra. O cabo quebra se você dobrar bruscamente, se você dobrar ele muito, se você tentar enrolar ele, ele vai quebrar. Você consegue ainda ter um ângulo para você fazer a curva com ele, tá? Os fabricantes de fibra ótica produzem cabos com pares. Uma conexão de fibra ótica sempre exige um par, sendo uma fibra e um transmissor, uma fibra para o transmissor e outra para o receptor. Existem cabos com até 96 pares. Vocês lembram aí quando a gente foi trabalhar a questão de emissão e transmissão? Emissor e receptor e emissor? Desculpa. Lá na transmissão, nas primeiras aulas, eu expliquei para vocês que sempre tem um que é receptor e um que é transmissor. No caso da fibra, você tem que ter aí pares de cabos. Um para fazer a recepção para fazer o envio da mensagem e outro para fazer o retorno. Tá? É como se fosse ali uma avenida que você tem mão dupla. Contudo, na vida, a fibra ótica tem vantagens e desvantagens. As desvantagens são relacionadas ao maior custo e dificuldade de confecção dos cabos. Pois a fibra, galera, ela é boa, ela tem velocidade, só que ela tem um custo muito elevado. Ou seja, você não é fácil a parte de você mexer com ela. Além de você ter que ter aí alguns equipamentos específicos. A fibra ótica são mais caras que os cabos UTP e conectores para fibras óticas também são mais caros que você tem que ter aí um conversor ainda além de tudo. As placas de rede, hubs, switches para fibra ótica são mais caros e a montagem dos cabos é uma operação muito especializada que requer um treinamento e equipamentos sofisticados. Galera, o processo que tem toda a fibra ótica é um processo caro, o que acaba aumentando o custo do produto. Eu acredito seriamente que não é viável uma empresa se comunicar só com fibra ótica. Apesar das desvantagens, você precisa ter noção sobre as fibras óticas, pois poderá precisar lidar com esse tipo de cabeamento. É um processo que demanda equipamentos sofisticados, embora você tenha que ter aí a noção que você precisa do conhecimento dessa fibra ótica também. Pode trabalhar numa área dessa, você pode trabalhar facilmente aí montando, estruturando redes, e você vai se deparar uma hora ou outra com a fibra. Essa aí, ó, é o desenho de uma fibra. Não sei se dá para ver direito, mas essa é a espessura de uma fibra ótica. Tá? Eu vou dar continuidade mais para frente. Eu vou dar uma pausa agora e vou começar agora já com topologia de rede. Salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Eu vou concluir aqui, terminar essa aula com a parte 2 agora do vídeo. Falamos aqui na parte superior. Agora vamos falar um pouco sobre topologia de rede. Ok? Topologia de rede. Na informática, a topologia de rede é a forma que é construída todo o meio físico da rede.
Vocês lembram que a gente trabalhou aquela questão de camadas? Existe a camada OSI, a camada ISO. E na camada OSI existe lá um meio físico, que é tudo que é tangível, tudo que é palpável. Todo tipo de equipamento está no modelo OSI na camada física, tá? Desde a placa de rede, construção de switch e tudo que é tangível, de fato. Ok? A topologia de rede, galera, ela é muito importante para que na planta, no projeto que seja feito da rede, seja já pré-definido como é que vai ser os equipamentos, como é que vai ser os cabos, quanto de cabo que você vai utilizar. Isso tudo a gente vai ver aí em projeto de rede, tá? Mas na topologia você vai determinar como é que os equipamentos vão se comunicar, ou seja, como é que a rede vai ser feita por inteiro. Antigamente existia uma rede chamada rede em barramento. O que essa rede de barramento é? É uma forma de organização mais simples de uma rede. Na topologia de barramento, todos os computadores estão interligados numa linha de transmissão através de cabo, geralmente coaxial ou ponto BNC. Galera, não sei se acredito que vocês não tenham visto já, né, essa entrada BNC, mas antigamente, logo no início das redes, no início das estruturas de redes prediais e empresariais, você tinha muito essa rede em barramento. É uma rede simples. Essa plaquinha é uma plaquinha que ia lá no computador, no PCI, né, do computador, e era conectada lá. E você tinha aqui ó, a entrada com o RJ45, que é a atual que a gente tem ainda. E você tinha o BNC, que era o cabo coaxial que era conectado. Nela existia, deixa eu ver se eu... Não, nela existia um conector, que era chamado de conector T. O conector T, ele fazia a intermediação entre as máquinas. Ou seja, deixa eu ver aqui, dá para ver o mouse? Dá. Você tinha um cabo só, tá vendo? Como se fosse um cano PVC ali, ó. Não é um cano, tá? Só simbolizando. E você tinha o conector T que fazia as divisões para a máquina. Qual era o principal problema do barramento em rede? O barramento em rede ele tinha uma falha muito grande, pois se no meio do percurso, imagina o seguinte, entre esse computador 1 e esse computador 2, se houvesse uma quebra no cabo, um corte, uma interferência, ou qualquer meio que partisse o cabo, você não possuía mais redes, e sim duas redes distintas. Você ia ter o lado A e o lado B, e não só um lado inteiro. E para quem não sabe, existe também um tipo de rede chamado rede ponta a ponta. O rede ponta a ponta, ou deixa eu ver como é que tem, se tem aqui algum local escrito, não. O rede ponta a ponta é uma rede onde não há um computador central fornecendo controle sobre o compartilhamento de arquivos de recursos e nem um único computador armazenando os arquivos. Isso significa que um computador normal está conectado em outro computador normal. Ambos são servidores e clientes, ou seja, um pode solicitar uma coisa para o outro, da mesma forma que o seu computador B pode solicitar ao computador A alguma coisa. Um exemplo que eu dei aqui na parte superior, onde existe esse tipo de ponta a ponta, é quando você tem dois computadores, está vendo? Eles não têm um switch, não tem um roteador, não tem nenhum meio centralizador. Vocês lembram na parte 1 ali que eu falei sobre os centralizadores, switches, roteadores, hubs, meios de comunicação em grande quantidade? No ponta a ponta você não tem essa questão de centralizador. É um computador ligado direto ao outro. Qual o problema? O problema é que você tem a limitação da sua placa de rede. Ou seja, se você só tem uma placa de rede, geralmente a motherboard, que é a que é integrada já na sua placa-mãe, ela já é fixa. E o outro também, você só vai ter um meio de comunicação, você não consegue se comunicar com mais de uma máquina. Esse é um grande problema do ponta a ponta, tá? Topologia anel. Topologia anel ainda é muito utilizado, não tanto, né? Mas topologia anel é utilizado a fim de que, deixa eu ver se eu consigo aqui, a fim de que, ó, esse aqui é a topologia anel. Ela era utilizada
a fim de que, se você tivesse uma perca na conexão em algum dos computadores, um exemplo, você tem aqui o anel. Se você tivesse a perca da sua conexão rompendo de um computador para o outro, a conexão inteira não iria se quebrar, igual acontece na topologia de barramento. Tá? A topologia anel tem um conceito token, ou seja, a implementação de comunicação de dados nessa topologia utiliza o conceito de token, que possui o token naquele momento, é o responsável pela transmissão, impedindo com isso possíveis colisões. Se uma das ligações do anel cair, o sentido da comunicação pode ser invertido, permitindo que a rede permaneça ativa. Galera, é exatamente isso que eu te falei. Você tem aí vários, nesse caso específico, 4 computadores se comunicando, onde cada computador tem 2 rotas de comunicação. Você tem a rota da direita e a rota da esquerda. Se uma dessas 2 rotas for interrompida, você não tem a finalização do fluxo dos dados. Você tem continuidade desses dados, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Esse aqui é um exemplo que a gente vai trabalhar aí, de você trabalhar com switches fazendo esse tipo de colisão, tá? Um exemplo possibilitando uma topologia, não é bem anel, mas é similar ao anel, com switches. Ou seja, você tem aqui vários computadores conectados no switch 1, vários computadores no switch 2, no switch 3, no switch 4. Se uma dessas conexões entre switches cair, você não tem a perca total dos dados. Você tem a continuidade do fluxo do dado pela outra rota. Isso é feito de forma automática. E a nossa querida e tão amada topologia em estrela, ou rede em estrela. A rede em estrela é uma das redes das topologias mais utilizadas até hoje. Toda informação deve ser obrigatoriamente passado por uma estação central inteligente, ou seja, um switch, que deve se conectar a cada estação de rede e distribuir o tráfego para que a estação não receba individualmente os dados destinados ao outro. Galera, imagina só se a gente misturasse algumas topologias. Você tem a topologia de rede, que a topologia de rede é o fato de você ter várias máquinas conectadas a um único centralizador. Vocês lembram que no laboratório vocês têm aqui um switch, né? Esse switch, já mostrei para vocês, ele faz a distribuição para todos os computadores do laboratório. Seja ele no laboratório 1, seja ele no laboratório 2, seja ele na oficina, seja ele na secretaria, na própria direção. Tá? Você tem vários switches aqui no colégio e esses switches eles são encarregados de fazer a distribuição de internet entre computadores. Ou seja, você tem um centralizador em cada cômodo desse. No laboratório 1, você tem um centralizador ali embaixo da mesa do professor. Esse centralizador ele é responsável por entregar a internet para todos os computadores do laboratório 1. E você também tem o laboratório 2 e você tem a sala de oficina. Cada um desse aí tem um centralizador, embora eles tenham que se comunicar também. Toda a rede do estabelecimento, eu falo colégio porque acredito que seja mais fácil vocês terem isso em mente e visualizar isso mentalmente. Tá? Mas a questão é que cada cômodo desses tem um centralizador. Esse centralizador é responsável pelaquela área. Mas da onde vem a internet de fato do colégio? Lá na secretaria, lá na sala da direção, você tem um centralizador que é para enviar informações para esses outros centralizadores. É como se fosse uma estrela. Essa estrela ela se abre e cada ponta dela tem outra estrela. Não sei se vocês conseguiram pelo menos entender. Eu vou tentar demonstrar isso um pouco mais para frente. A continuação das nossas aulas, tá? E esse é o fim desse slide. Galera, eu vou passar para vocês aí algumas atividades simples. Só vocês responderem. Fiquem à vontade para vocês responderem.
eu vou dar um tempo, um prazo, não vai ser assim instantâneo. Geralmente eu dou aí uns 5 dias, tá? Eu vou postar essa aula na segunda-feira. Se eu não postar na segunda, mais tardar na terça, tá? E vou passar também a atividade junto com ela. A atividade é a atividade sobre o slide, sobre tudo que a gente trabalhou aqui, o que foi apresentado para vocês, ok? Não tem muito mistério não. Galera, se cuidem mesmo. A situação aqui em Barreiras está complicada, já temos aí, acredito que mais de 450 casos. E todo dia você vê um aumento de 18, de 20 casos. Se cuidem, cuidem dos seus familiares. Usem máscara, não evitem sair de casa, só saiam em caso realmente necessário. Evitem ficar em aglomeração, tá? Porque a situação tá feia. Ok? Se cuidem, passem álcool em gel e tomem banho, porque álcool em gel não limpa tudo.